Oi, pessoal, tudo bom? Mais um tópico de química orgânica, isomeria. A gente vai ter isomeria plana agora. E olha bem, a isomeria plana é aquela que é determinada até mesmo pela fórmula molecular. Nós temos vários tipos de isômeros planos, né? Isômero plano de cadeia, quando muda o tipo de cadeia, aberta com fechada, normal com ramificada. Isômero de posição, quando eu tiro a posição do radical, da dupla, da tripla, do grupo funcional. Isômero de tautomeria, quando eu tenho um enol em equilíbrio com aldeído, quando é enol primário, ou com cetona, quando é enol secundário. Tenho também metameria ou compensação, quando eu tenho um heteroátomo. O que é um heteroátomo? Átomo diferente de carbono entre carbonos. Não esquece esse detalhe. E tem uma isomeria de função, quando diferencia o tipo de função. Quando eu tenho álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster. Aí eu tenho isomeria funcional. Então vem comigo aqui para a gente identificar uma questão que é bem importante para a gente começar o nosso estudo. Olha que legal, pessoal. Estou aqui para mais uma questão. Legal? Aí ele bota na questãozinha para a gente ver. A tabela a seguir apresenta algumas substâncias orgânicas muito empregadas em laboratório de química. As substâncias listadas são empregadas como solventes ou reagentes específicos. Então eu tenho aí ácido propanóico, propan-1-ol, etanoato de metila e propan-2-ol. Pegou a questão? Eu já olho e digo, quem são isômeros aí? Eu tenho funções diferentes. Então, ácido carboxílico, ele tem que ser isômero de quem? Éster. Tem éster na jogada? Tem, que é o etanoato de metila. Então, eu já sei que o ácido propanóico, que tem 3 carbonos, é isômero do etanoato de metila, que também tem 3 carbonos, né? Propan-ol e propan-2-ol são da mesma função, então já não é isômero de função. Google, o que quer dizer propan-1-ol? Quer dizer que o grupamento OH está no carbono 1 e propan-2-ol que o grupamento OH está no carbono 2. Então o que é que aconteceu? Mudou a posição. Já sei que é um isômero de posição. Aí antes de resolver a questão, deixa eu mostrar para você. Olha aqui, ó. Metietiprop, ácido propanóico, C3H6O2. E aqui, ó, metietiprop, aqui, ó, etanoato de metila, C3H6O2. O ácido e o éster são isômeros. E propan-1-ol ou 1-propanol e propan-2-ol ou 2-propanol está mudando a posição do OH. São isômeros de quê? São isômeros de posição. Logo, vamos lá. Os compostos 2 e 3 são isômeros de posição. 2 e 3 não. 2 e 4, né? Letra C. Os compostos 1 e 2 são isômeros de cadeia. 1 e 2 são funções diferentes. Então, já não pode, não pode ser isômero de cadeia. Para isômero de cadeia tem que ser da mesma função, exatamente. Letra D. Os compostos 2 e 4 são isômeros de compensação. Não, compensação é metameria. É quando eu tenho heteroátomo, que não é o caso. E letra E. Os compostos 1 e 4 são isômeros de função. Não. Ácido não é isômero de função de álcool, ele é de éster. Logo, olhando aqui para a fórmula, ó, o ácido e o éster são isômeros e a resposta da questão, letra B. Os compostos 1 e 3 são isômeros de função. Então, uma questão bem legalzinha, né, para a gente entender isomeria, não, divertidamente. Certo? Vem cá, deixa eu olhar para você. Então, pessoal, aí agora a gente vai estudar os tipos de isomeria plana. É uma viagem bem fácil e bem legal. Vamos voltar para a nossa questãozinha? Vem-se embora, rapaz. Olha eu aqui de novo. Chachando, olha eu aqui de novo. Chachá, olha eu aqui de novo. Vamos lá. Olha bem, ele bota para a gente aqui uma questãozinha para a gente trabalhar bem, né? E agora entrar na isomeria plana. O que é isomeria plana? É uma isomeria onde você, através da própria fórmula molecular, já determina qual aí a semelhança entre os compostos. Então, pessoal, isômero, iso quer dizer igual, e mero quer dizer parte, formação, né? Então, você vai ter isomeria quando eu tiver mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. Então, os isômeros têm propriedades físicas e ou químicas diferentes, já que você está mudando a estrutura deles, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dividir essa isomeria plana, também chamada de isomeria constitucional, quando eu tiver
função, cadeia, posição, metameria e tautomeria, e a isomeria espacial, estereoisomeria, que se divide em dois tipos: isomeria geométrica, chamada de cis-trans, e isomeria óptica. Agora a gente vai para a isomeria plana. Lembrando, pessoal, que a primeira isomeria que a gente viu foi lá quando, na química orgânica, nosso querido Frederick Wohler derrubou a teoria da força vital, transformando quem? Cianato de amônio em ureia, que são isômeros. Exatamente. Então, olha aí, ó, é um caso de isomeria. Pessoal, por exemplo, C10H22 tem 75 isômeros. Olha, C20H42, 366.319 isômeros. Então, por aí vai. Existem milhões de isômeros. Ele é muito mais comum do que a gente imagina. A primeira isomeria, isomeria de posição. Qual é a condição? Deve ser da mesma função. Então, eu tenho isômeros de posição quando eu tenho a mesma função. Guga, e o que é isomeria de posição? É quando muda a posição da dupla ou da tripla, que eu chamo de quê? Chamo de insaturação. Ou quando muda o radical, metil, etil, propil, ou quando muda a posição do grupo funcional. Aqui no caso, ó, propan 2-ol e propan-ol mudou a posição do grupo funcional. No propan 2-ol, a hidroxila está no carbono 2. No propan-ol, a hidroxila está no carbono 1. Então mudou a posição. E quando muda a posição, Guga, muda tudo, muda muita coisa. Vê bem, aqui ó, no propan-ol e no propan-2-ol, só o fato de ter mudado a posição do grupo mudou, por exemplo, o ponto de ebulição, que é uma propriedade física. O propan-ol é mais estável, tem um ponto de ebulição maior do que o propan-2-ol. Um álcool primário, né, onde o OH está ligado a um carbono primário, no propan-ol, e o propan-2-ol é um álcool secundário, onde o OH está ligado a um carbono secundário. Então, pessoal, os isômeros de posição têm a mudança também das propriedades. Olha aí, ó. Nesse caso aqui, ó, esse cara aqui, ó, o radical está na posição qual? Orto, meta, para. E no segundo está na posição orto. Então mudou o quê? Mudou a posição. Aqui o radical, metil, está no carbono 2, aqui está no carbono 3. Mudou o quê? A posição. Aqui a tripla está no carbono 1, aqui a tripla está no carbono 2. Mudou o quê? A posição. Então, pessoal, que fique bem claro, isomeria de posição é quando muda a posição da dupla, da tripla, do radical ou do grupo funcional, como a gente viu. Mudam as propriedades físicas também, né? Aqui, ó, C4H8, formei o but e um eno. C4H8, formei o but e 2 eno. Pessoal, o que é que mudou? A posição da dupla. Ó, 2-metilpentano, 3-metilpentano. O que é que mudou? A posição. Mas, por favor, não esqueça, não pode ser entre funções diferentes. A isomeria de posição deve ser entre funções iguais sempre. Legal? Aí, ó, pessoal, outro detalhe fundamental nisso é que, lembre, tá? Eu tenho aqui, ó, pentan-1-ol, pentan-2-ol, pentan-3-ol, mudou a posição do OH. E também muda o que, pessoal? Propriedade física. Guga, muda de isomeria? Vamos, isomeria de cadeia ou núcleo. O que é uma isomeria de cadeia? É quando eu mudo o tipo de cadeia carbônica, ou núcleo carbônico, que era chamado antigamente. Então, ó, a isomeria de cadeia ou núcleo, ela tem que ser entre compostos da mesma função. Álcool com álcool, éter com éter, hidrocarboneto com hidrocarboneto. Isso é fundamental, tá? Pessoal, isomeria é um assunto que a gente tem que estar ligado. Então, quando eu tenho isomeria de cadeia, tem que ser a mesma função. Isomeria de posição, a mesma função. Metameria, a mesma função. Guga, quando é que vai mudar o tipo de função? Isomeria de função. Legal? Vamos lá, vamos continuar. Eu vim aqui só para olhar para você. Olho nos olhos, quero ver o que você diz. Olha, pessoal, vê que legal. Então, a gente tem aqui, ó, retomando a isomeria de cadeia ou núcleo. Vê, cheguei para você e botei C3H6. Aí você vai dizer, opa, pode ser o propeno 1. Mas pode ser, sabe quem? O ciclopropano. Então, o que é que mudou aí? Mudou a cadeia. Um tem cadeia o quê? Aberta, o outro tem cadeia fechada. Ambos são hidrocarbônicos.
carbonetos, tá? Um hidrocarboneto de cadeia aberta, um hidrocarboneto de cadeia fechada. Aí a gente vem para cá, ó, e analisa um pouco mais. C4H10. Olha, metilpropano e butano. Oxê, Gustavo, não é a mesma cadeia, não? É não. O butano, a cadeia é normal. O metilpropano, a cadeia é ramificada. Tem carbono fora da cadeia principal. É uma cadeia ramificada. Então mudou o quê? Mudou o tipo de cadeia. Para tu não esquecer, ó, aberta com fechada, normal, ramificada. Aberta com fechada, normal, ramificada. Aí você vai ter uma isomeria de cadeia. 2-metilpentano, hexano, 2,3-dimetilbutano. Mudou a cadeia. Ó, o hexano tem cadeia normal. O 2-metilpentano, ramificada. 2,3-dimetilbutano, ramificada. Então, o hexano é isômero dos dois. Tá certo? Não esqueça, não existe ramificação na ponta da cadeia. Na ponta da cadeia. Isso aqui não é ramificação. Isso aqui não é ramificação. Isso aqui não é ramificação. Não há ramificação na ponta, porque a ramificação só é em carbono terciário ou quaternário. E esse carbono da ponta, ele é secundário. Então, pessoal, essas duas cadeias são iguais. É porque ele quis só botar para baixo. Cuidado para não errar isso. Não há ramificação em carbono secundário ou primário. Não existe ramificação na ponta da cadeia. Vem cá. O que é isomeria de compensação ou metameria? Exatamente. É entre mesmas funções. E outro detalhe importante é quando tem heteroátomo. Mudou a posição do heteroátomo, é isomeria de compensação ou metameria. Aí tu olha para mim e diz, pô, Guga, mudou a posição. Não é isomeria de posição, não. Eu posso dizer que a isomeria de compensação é um tipo de isomeria de posição. Tá certo? É um tipo de isomeria de posição, mas nem toda isomeria de posição é isomeria de compensação, certo? Então, tem um nome especial quando eu mudo a posição do heteroátomo, é metameria ou compensação. Lembre-se que o heteroátomo tem que estar entre carbonos, tá? Entre carbonos. Então, aqui, ó, metilpropilamina e dimetilamina é uma isomeria onde está mudando o nitrogênio, o heteroátomo. Então, está uma isomeria de compensação ou metameria. Então, a gente tem aí, ó, pessoal, esse éterzinho aqui, ó, metóxi, ó, prop, but, né? Então, aqui, ó, o oxigênio está entre 1 e 2, aqui está entre 2 e 3, e aqui está entre 1 e 2, ó, 2 e 3 também. Esses compostos são iguais, né? Mas quando muda a posição do heteroátomo, eu tenho o quê? Olha aí, mudei a posição do oxigênio, ó. Eu tenho orto, meta e para. Então está mudando a posição do heteroátomo. É o que, pessoal? Metameria ou compensação. Mudou a posição do heteroátomo. Metameria ou compensação. Tá vendo aí? Mudou a posição do heteroátomo. Metameria ou compensação. Pessoal, olha aqui para mim de novo. Deixa eu falar uma coisa. Deixa eu cantar. Olha, preste atenção nisso que é fundamental. Quando muda a posição, é metameria ou compensação. Aí o que é que eu falei? A isomeria de compensação é um caso de isomeria de posição. Mas nem toda isomeria de posição é isomeria de compensação ou metameria. Não esquece isso. Agora, a gente vai mudar a função. Vem comigo? Olha aqui. Cheguei, vem embora. Isomeria funcional, mudou a função. Por exemplo, álcool e éter. Todo mundo vai ter isomeria de função? Claro que não, né? São alguns pares. Álcool e éter, ácido e éster, aldeído e cetona. Tem mais alguém, mas esses são os fundamentais. Então aqui, ó, etanol e metano. Isomeria de função. Mudou a função. Tá certo? Mudou tudo, ó. Olha o etanol, 78,37. Olha o metoximetano, menos 24. Por que tanta diferença, Guga? Ótima pergunta. É porque o álcool, ele forma pontes de hidrogênio, que é uma ligação intermolecular ou interação mais forte do que a do éter. A do éter é dipolo-dipolo, porque ele é polar, devido aos oxigêniozinhos ter uns elétrons ali sobrando, né? Elétron livre. Então, o que é que acontece? A ponte de hidrogênio é mais forte do que a dipolo-dipolo. Prende as moléculas com mais força.
então é mais difícil de quebrar. Então é maior o ponto de ebulição. Lembrem, quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. E olha o etanol aí, forma a ponte de hidrogênio, aumenta o ponto de ebulição. E ele é um biocombustível. Lembrem-se, tá? Ele é um biocombustível. A gente não considera o etanol poluente, porque o que ele libera de CO2 na queima, ele absorve na fotossíntese. Então, ele é um biocombustível. Olha aí, aldeído e cetona em grupamento, né? C-OH e C-O, ou seja, carbonila. O aldeído carbonila em carbono primário, que é o CHO, né? E a cetona carbonila em carbono secundário, entre carbonos. Então, pessoal, aldeído e cetona são isômeros funcionais. E como é que no laboratório eu diferencio o aldeído de cetona? Para a diferenciação, usa-se radicais com eles como reativo de Tollens e reativo de Philem. O reativo de Tollens é formação do espelho de prata. Você pinga ele, aí forma prata que prende na vidraria, vira um espelhinho. Então, aldeído dá positivo tanto para o reativo de Tollens quanto para o reativo de Philem. O reativo de Tollens, ó, a reaçãozinha formando a prata que vai dar o chamado espelho de prata. E o reativo de Philem vai formar um precipitado cor de telha, lindíssimo, mudando a cor. Mudou a cor porque reagiu. Se reagiu é porque é aldeído. Então, quem é que reage com reativo de Tollens? Aldeído. Quem é que reage com reativo de Philem? Aldeído. Reativo de Tollens é chamado também de quê? Espelho de prata. E reativo de Philem chamado de precipitado cor de telha. Que lindo, né? Então, pessoal, os aldeídos, eles sofrem oxidação facilmente. As cetonas, não. Aldeído sofre oxidação, cetona não. Aldeído sofre oxidação, cetona não. Aldeído sofre oxidação, cetona não. Por isso que ele reage com Tollens, com Philem e com reativo de Benedict. É assim que se diferencia aldeído de cetona em um laboratório. Guarda isso, tá? É importantíssimo para você. Aí, pessoal, a gente já viu que álcool e éter, aldeído de cetona e ácido de éster. Aí eu trouxe aqui, ó. Olha a formaçãozinha do espelho de prata, ó. Ó, tá vendo, ó? Joguei o indica, rodei o reativo, ó. Formou espelho de prata. Notou? Tá notando? De novo, ó. É legalzinho, bastante reativo. Isso aí é o chamado teste de Tollens, ou espelho de prata, tá certo? Quando a gente usa o nitrato de prata amoniacal. Essa é cara, né? Formar prata não é uma das coisas mais baratas que você vai ver no dia a dia. Então, olha, forma um espelhinho de prata bem bonitinho. Outro detalhe, pessoal, bem legal que eu queria que vocês lembrassem aqui, ó. Vamos aqui fazer uma reaçãozinha para você se deliciar, ó. Vê, ó. Vê como é legal isso aí. Glicose e nitrato de prata. Vamos jogar. Ó, o que é glicose? Que é um polihidroxialdeído, né? Lembra disso, né? Tem aldeído, né? Ah, é verdade, Guga. E aí, ó, vai jogando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Vai girando, vai formar a prata, tá reagindo, ó. Tu vai ver, pessoal, é linda essa reação. Pena que ela é uma reação cara, não dá pra gente fazer no dia a dia. E também demora um pouquinho, ó. Tá formando a prata, tá vendo, ó? Formou prata, espelho de prata, porque a prata no vidro forma um espelho, né? Tá notando que formou a prata? Por que tu fica animado, hein, Guga? Porque eu acho retado, pô, é legal mesmo. Isso aí é bonito, né? Ó, formou a prata, tá mostrando a turma, ó. Tá mostrando a turma, ó, do Lab, olha a turma do Lab. Formou, ó. Ó, todo mundo dando adeus ali, ó. Então, formou o espelho de prata. Gostaram? Eu gostei. Isso é o reativo de Tollens, tá? Aí, pessoal, o de Philem forma um precipitado cor de telha. Quer ver, ó? Vamos botar os dois para reagir, ó. Vamos lá. Botei os dois tubinhos. Você tem que dar, né, uma esquentadazinha. Um deles vai formar o precipitado cor de telha, é o que tem aldeído. O que não formar é porque não tem o aldeído. Tá vendo tu como é legal? Então aí formou, é porque tem aldeído. O que não reagiu é porque não tem o aldeído. Certo? Então, pessoal, lembrar, teste de Philem e teste de Tollens para diferenciar aldeídos de cetona. Aí a gente agora pode falar de algo que também é bem legal. Ó. Vamos lá, ó. Mais uma reaçãozinha. Ó. A gente pode falar que eu posso diferenciar substâncias através dos seus reativos. O que muda de cor é porque é positivo. O que não muda é porque é negativo.
um dos indicativos de que a reação ocorreu é a mudança de cor. Ó, precipitado cor de telha sendo formado. Não é bonitinho, pessoal, mudar de cor assim? Eu acho legal. Aí, vê bem, ácido e éster também são isômeros. Então, quem são os isômeros? Álcool e éter, ácido e éster, aldeído e cetona. Lembrando que ácido carboxílico forma ponte de hidrogênio dupla ponte de hidrogênio por culpa da carboxila e forma ponte de hidrogênio dentro da molécula. Então, o ponto de ebulição dele é muito maior. Então, olha aí, ácido carboxílico e éster formam também par de isômero funcional. Álcool e éter, aldeído e cetona, ácido e éster. E para terminar, a tautomeria, ou chamada de isomeria aldocetoenólica. O que é enol? É quando o OH está ligado a um carbono com dupla. Olha, o OH está ligado a um carbono com dupla diretamente. Se for um enol primário, dá aldeído. Esse enol é secundário. Ó. O carbono do OH está ligado a 2 carbonos, então é secundário. Ele vai dar uma acetona. Se fosse um enol primário, transformava em aldeído. Essa transformação é um equilíbrio químico. Lembrando que a forma que prevalece, a forma mais estável, é a forma do aldeído e da cetona. Então, enol primário, OH ligado a carbono insaturado primário, cetona é o OH ligado a carbono secundário. Então, aqui, ó, OH ligado a carbono secundário, no caso insaturado, né, é o enol secundário que vai dar origem à cetona. E o OH ligado a carbono insaturado primário é o enol primário que vai dar origem ao aldeído. O nome disso é tautomeria. Lembre que o enol é instável, ele quebra logo. Então, o que é que acontece? A forma predominante, mais de 90%, é a forma de aldeído ou a forma de cetona. Isso é um caso de tautomeria. Olha aí, pessoal, que bonitinho. Ó. O enol secundário, ó, o OH está aqui no carbono secundário, vai dar uma cetona. Se fosse um carbono primário, dava um aldeído. Beijo, valeu e até a próxima. Valeu, pessoal.